Amados, amadas, a fé não impede que os ventos soprem contra nós. Ela nos ensina a não perder Jesus de vista no meio das tempestades. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje acontece logo depois da multiplicação dos pães. Jesus manda os discípulos entrarem na barca e seguirem para o outro lado, enquanto ele, Jesus, sobe ao monte para rezar sozinho. Esse detalhe já nos ensina algo muito importante. Jesus não vive a missão separado da oração. Antes de continuar seu caminho, ele se recolhe na presença do Pai. Entenda, também nós precisamos compreender que não existe verdadeira vida cristã sem momentos de silêncio e intimidade com Deus. Enquanto Jesus reza, os discípulos enfrentam uma situação muito difícil. A barca está longe da terra e é agitada pelas ondas porque o vento é contrário. É importante aqui perceber que eles, os discípulos, estão naquela travessia porque Jesus os mandou entrar na barca. Portanto, amados e amadas, entendamos que enfrentar ventos contrários não significa necessariamente estar fora da vontade de Deus. Podemos estar obedecendo ao Senhor e ainda assim atravessar dificuldades. A fé cristã nunca prometeu ausência de tempestades. A promessa é outra. A promessa é que Cristo não abandona seus discípulos no meio delas. Por volta das 3 horas da manhã, quando a noite está mais avançada e o cansaço certamente já tomou conta deles, Jesus aproxima-se, caminhando sobre as águas. Amados, amadas, na Sagrada Escritura, o mar frequentemente representa o caos e as forças que ameaçam o homem. Portanto, ao caminhar sobre as águas, Jesus manifesta sua autoridade divina. Aquilo que ameaça os discípulos está debaixo dos pés de Cristo. Mesmo assim, quando o veem, ficam apavorados e pensam que é um fantasma. O medo é tão grande que já não conseguem reconhecer a presença do Senhor. Também conosco pode acontecer isso. Algumas tempestades ocupam tanto nosso coração que começamos a enxergar ameaça até onde Deus se aproxima para nos salvar. Então, Jesus pronuncia palavras que atravessam os séculos e chegam até nós hoje. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados, amadas, esse sou eu possui uma grande profundidade bíblica. Ele recorda o nome com que Deus se manifesta nas Escrituras. Jesus aqui não está apenas dizendo, sou eu, Jesus. Ele revela que aquele que se aproxima no meio das águas é o próprio Senhor. Pedro então responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus lhe diz simplesmente, vem. Pedro desce da barca e começa então a caminhar sobre as águas. Entenda, não é sua capacidade que o sustenta. Pedro caminha sobre as águas porque confia na palavra de Jesus. Mas o Evangelho diz que quando percebeu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Entendam, o vento ele já estava ali. Então o que mudou? O que mudou foi o olhar de Pedro. Enquanto o seu olhar estava em Cristo, ele caminhava. Quando sua atenção passou a ser dominada pela tempestade, o medo então tomou conta do seu coração. Amados, amadas, isso não significa que devemos ignorar os problemas. Fé não é fingir que os ventos não existem. Fé é reconhecer que o vento existe, mas Cristo continua maior do que ele. Quando Pedro começa a afundar, faz talvez uma das orações mais breves e verdadeiras do Evangelho. Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Que imagem extraordinária da misericórdia de Deus. Jesus não diz a Pedro, primeiro prove sua fé
Se sua fé é suficiente, depois eu te salvarei. Primeiro ele segura Pedro, depois corrige a sua fé. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Amados, amadas, a correção de Jesus não é condenação, é formação. Cristo deseja ensinar Pedro a confiar mais profundamente nele. Quando Jesus entra na barca, o vento se acalma. Então, os discípulos se prostram e fazem uma profissão de fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amados, amadas, a tempestade começa com medo, mas termina em adoração. Aquilo que parecia apenas uma provação transforma-se numa experiência mais profunda de quem Jesus verdadeiramente é. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, mesmo nas noites mais escuras. Talvez ele não impeça todos os ventos, mas jamais abandona a barca. A ordem de Deus para nós neste Evangelho também é muito clara. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados, amadas, o Senhor não nos chama a negar o medo, mas a não permitir que ele governe a nossa vida. E existe uma outra ordem. Vem. Jesus chama Pedro a sair da segurança da barca e caminhar em sua direção. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé verdadeira sempre exige algum passo concreto de confiança. Daqui, então, nasce um princípio eterno para nós hoje. Aquilo que domina nosso olhar acaba influenciando o nosso coração. Quando olhamos somente para os ventos, o medo cresce. Quando permanecemos olhando para Cristo, encontramos força para continuar caminhando. Amados irmãos e irmãs, a grande mensagem querigmática deste Evangelho é: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Pela sua morte e ressurreição, venceu o pecado, a morte e todo o poder do mal. E o mesmo Cristo, ressuscitado, continua vindo ao nosso encontro quando nossas forças parecem acabar, estendendo a sua mão para nos levantar. E o que esta palavra nos pede hoje? Amados, amadas, pergunte-se: qual vento contrário tem ocupado mais espaço no meu coração? Mais espaço do que a presença de Jesus? Apresente essa situação ao Senhor e diga como Pedro: Senhor, salva-me. Depois, escute Jesus lhe dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Meus irmãos e minhas irmãs, não espere que todos os ventos desapareçam para continuar caminhando. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e dê o próximo passo de fé. Que o Espírito Santo fortaleça nossa confiança e nos faça reconhecer, mesmo no meio das tempestades, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.